Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol. Nós temos a nossa ajuda hoje da nossa intérprete, que é a Viviana. Estamos aqui para mais uma aula de ciências para você, que é do 9º ano. Se você não é do 9º e quer assistir essa aula, seja bem-vindo! Chame sua família para assistir junto com você e aprender mais sobre química. Na aula de hoje, nós temos muitas coisas legais para aprender, mas vamos começar aqui a ver nossos objetivos. Retomar o que são ligações covalentes. A gente já viu na aula passada, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Conhecer outros tipos de ligações covalentes, além daquelas que nós já aprendemos. Compreender as características das moléculas importantes no nosso cotidiano. Diferenciar as ligações covalentes das ligações iônicas, que a gente viu nas aulas anteriores. E estar com o caderno para fazer os exercícios e as anotações importantes dessa aula. Você já pegou seu caderno? Não pegou ainda? O que você está fazendo? Corre lá e pega ele. Pega a caneta, pega lápis, borracha, pega todo o material que a gente vai usar hoje. E você também não pode se esquecer de realizar os seus exercícios. Se você tem acesso ao aplicativo do Classroom ou então do Aula Paraná, entra na aula de hoje, que é a aula 35, vai lá no link de confirmar sua presença, confirme sua presença respondendo uma perguntinha que tem lá. Aí depois você pode ver as outras atividades que seu professor vai deixar e fazê-las também. Se você não tem acesso aos aplicativos, ligue na sua escola ou mande uma mensagem para o seu pedagogo para você agendar um horário e levar as suas atividades impressas lá e pegar novas atividades. Assim você não fica com falta e também tem sua nota. Vamos começar? Ligações covalentes são aquelas que acontecem entre os átomos onde eles vão compartilhar os elétrons. A gente já viu isso antes e eu falei para vocês que elas podem acontecer entre átomos de hidrogênio. O hidrogênio é aquele elemento simples que tem na tabela periódica, que tem como número atômico o número 1, ou seja, ele só tem um próton e um elétron. Essas ligações também podem acontecer entre elementos ametais ou semimetais. Você lembra o que é um ametal? A letra A na frente da palavra metal significa não. Então, um ametal é um elemento que não é metálico. Um semimetal pode ter algumas características parecidas com os metais. E aí, esses elementos é que vão participar dessa ligação, que é a ligação covalente. Os elétrons que vão participar da ligação são os elétrons que estão na camada de valência. Lembra o que é a camada de valência? É a última camada que o átomo vai ter, onde os elétrons vão estar orbitando. Nós temos aqui uma representação da tabela periódica com os elementos que são os que fazem esse tipo de ligação, que é a ligação covalente. Nós temos o hidrogênio, e aí lá na família dos ametais nós temos o boro, carbono, silício, germânio, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, o flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Não quer dizer que só esses caras fazem essas ligações, mas você vai encontrar com grande frequência essa galera aqui nas ligações covalentes. Então, se você quiser depois anotar no seu caderno, anota para você poder memorizar com mais facilidade. Vamos a um quiz para ver se você está ligado. Considere o elemento cloro, que tem como símbolo Cl, formando compostos respectivamente, ou seja, nessa ordem, com o hidrogênio, o carbono, o sódio e o cálcio. Você pode consultar a tabela periódica para ver esses elementos e ver o número atômico deles. Com quais desses elementos o cloro vai formar compostos que são covalentes? Na letra A, sódio e cálcio. Na letra B, sódio e hidrogênio. Na letra C, carbono e cálcio. E na letra D, hidrogênio e carbono. Qual será a resposta? Faz aí, a gente já volta.
Tava fácil demais. A gente já aprendeu a fazer esse tipo de ligação. Você vai compartilhar os elétrons de quem? Do cloro com esses outros elementos, para saber em qual deles vai ter ligação covalente. Você já descobriu aí, né? A resposta certa é a letra D, com o hidrogênio e com o carbono. O carbono tem 4 elétrons na sua última camada de valência. E aí ele consegue compartilhar com o cloro. Olha aqui na imagem comigo. Nós temos um carbono no centro, e aí ao redor dele nós temos 4 cloros. Nessa ligação a gente forma um tetracloreto de carbono. Se vocês observarem nessa imagem bem grande aqui, você está vendo os elétrons que estão sendo compartilhados. Essa fórmula, eu falei para vocês na aula passada que a gente pode simplificar a demonstração disso com aquele desenho lá do cantinho, onde eu troco as bolinhas pelo traço. E aí eu simbolizo aquilo como uma ligação covalente que está acontecendo. Para eu demonstrar isso numa fórmula molecular, eu posso só colocar a quantidade de átomos que estão envolvidos. Então, 1 carbono e 4 cloros. Bem fácil. E aí, se eu fizer a ligação do hidrogênio com o cloro, eu formo o ácido clorídrico. Quando eu vou compartilhar as bolinhas dele, eu posso representar assim. E aí eu posso também trocar por um tracinho, por um risquinho. E aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? É uma ligação covalente, isso aí. E aí nós temos a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, que eu falei para vocês naquela aula que a gente começou a falar de ligações, que é essa das bolinhas. A fórmula estrutural vai ser essa que eu vou trocar pelo tracinho. E a fórmula molecular vai ser da molécula em si, o nome da molécula. Só a letrinha que é o símbolo do elemento. Entendeu? Fácil. Vamos falar agora de eletronegatividade. Tá? Por quê? Toda vez que estiver acontecendo uma ligação covalente entre os elementos, vai ter um que vai ser mais eletronegativo do que o outro. E aí eles vão ter tendências a compartilhar os elétrons de acordo com a eletronegatividade que ele tem. Para você facilitar a sua vida, tem aqui um macete que tem toda a ordem certinha de todos os elementos e a eletronegatividade deles. O elemento que for mais eletronegativo vai ser o que tiver lá na ponta. E aí, conforme a flechinha vai vindo, vai crescendo essa quantidade de eletronegatividade dele. Você pode usar a frase que está aqui embaixo para lembrar da ordem dos elementos para você poder usar nas ligações. Que frase que é essa? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Não faz sentido. Mas se você olhar cada palavra, tem uma letrinha aqui que está pintadinha de cor diferente, que é a mesma letra do elemento que está ali em cima na linhazinha para você poder associar. Então isso é importante que você tenha marcado no seu caderno para você memorizar na hora de fazer e analisar as ligações covalentes. Beleza? Outro quiz. A ligação covalente de maior polaridade vai ocorrer entre átomos de hidrogênio e átomos do quê? Quem será que vai ser mais eletronegativo para se ligar com o hidrogênio? Letra A, flúor. Letra B, cloro. Letra C, bromo. E letra D, iodo. Quem será? Faz aí, a gente já volta.
A frase que eu ensinei para vocês começava com fui ao hospital. Ou melhor, fui ao clube. E aí, a palavra fui começa com que letra? F. Qual desses elementos aqui tem essa letra? O flúor. Então, para você ligar os elementos com o hidrogênio, o flúor vai ser o que vai ter uma polaridade um pouquinho maior. Ele vai se ligar com mais facilidade. Isso é só para você ligar aquilo que eu tinha contado para você com uma atividade prática. Bem fácil. Não precisa se desesperar, não. A ligação covalente coordenada ou dativa é um pouquinho diferente da ligação covalente convencional que a gente já aprendeu. O átomo que possui pares de elétrons disponíveis e que não está realizando o compartilhamento deles, ele vai fazer uma coisa que é uma doação desses elétrons que estão livres, com alguém que está precisando. Realizando dessa forma uma ligação covalente simples e uma ligação covalente coordenada, onde vai ter a transferência desses elétrons. Então é como se eu fosse um oxigênio, estivesse me ligando com um enxofre. E aí eu precisasse de mais alguém para se ligar com a gente. O que vai acontecer nessa ligação? Acompanha aqui na tela, vamos ver. Esse tipo de ligação vai ser bem constante entre cloro, enxofre e fósforo. Tá? Guarda esses nomes. Numa molécula de SO2, eu vou ter um enxofre e 2 oxigênios. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E olha que legal, o enxofre também. Eles são da mesma família, da família 6, lá da tabela periódica. Se você não está acreditando, volta lá e confere. Se eu ligar esse primeiro oxigênio aqui, ó, por uma ligação covalente normal com o enxofre, esse oxigênio vai ter 8 elétrons, porque ele já tinha 6, e ele compartilhou mais 2 do enxofre. E a mesma coisa vai acontecer com o enxofre. Ele já tinha 6, ele compartilhou mais 2 com o oxigênio. Então, esses dois estão o quê? Estão felizes. Agora, esse cara aqui, ó, ele está triste, porque não tem elétron para ele. Mas aí é que entra a ligação covalente coordenada, ou dativa. Alguém aqui vai doar um elétron, ou melhor, 2 elétrons, para o outro oxigênio. Quem é esse alguém? O enxofre, que ele está ali no meio. E aí ele vai doar, na verdade, ele vai compartilhar junto, mas ele vai falar assim, Tó, usa aí. Se eu precisar, você me dá de volta. E aí, quando precisa, ele pega de volta, mas daí ele dá de novo. E eles ficam nesse jogo de elétrons. Eles vão usando junto, deixam a molécula estável e a substância pode fluir do jeito que ela é. Então, nesse tipo de ligação, eu vou ter aqui uma flechinha que não tinha na outra antes. Na antes, a gente só tinha aqui o círculozinho para mostrar que estava tendo a compartilhação, o compartilhamento. E aí, agora, eu tenho essa flechinha para demonstrar que o enxofre está doando elétrons para o oxigênio. Fácil. Vamos fazer então um exercício aqui. Dadas as fórmulas moleculares das substâncias a seguir, indique aquela que apresente em sua constituição uma ou mais ligações dativas. Na letra A, eu tenho CO2, na letra B, H2S, na letra C, NH3 e na letra D, CO. Você vai montar no seu caderno o esquema das ligações dos elementos com as bolinhas em volta e vai ver qual deles que consegue fazer mais de uma ligação ou uma ligação coordenada. Beleza? Faz aí e a gente já volta.
Você conseguiu resolver? Tava difícil? Mas você fez sorrindo? Lembrou disso lá das primeiras aulas? Por isso que não deu certo, né? Tem que lembrar de estar feliz e estar sorrindo para poder resolver e dar certo. A ligação que vai acontecer de uma forma dativa aqui é a ligação do monóxido de carbono. Como que isso vai acontecer? Eu tenho aqui o carbono. O carbono tem na sua última camada de valência 4 elétrons. O oxigênio a gente já aprendeu que tem 6. E não vai mudar. Decora isso que você vai ser muito mais feliz na sua vida. Ele fez a ligação aqui normal, covalente, e o oxigênio ficou felizaço, que ele já tem 8 elétrons. O carbono tinha 4 e compartilhou mais 2, então ele só ficou com 6. O que vai precisar acontecer aqui? O oxigênio vai ter que ser camarada e vai ter que doar 2 elétrons para o carbono. Ele vai doar e eles vão usar juntos. E aí a molécula fica estável. Nós temos um monóxido de carbono aqui. Outro exercício. Você vai consultar a tabela periódica e classificar as ligações entre os átomos das estruturas químicas que estão aqui embaixo como uma ligação iônica ou uma ligação covalente. Então, nós temos aqui, ó, número 1, NaCl. Você vai me dizer, é uma ligação covalente ou uma ligação iônica que está acontecendo? Número 2, CO2. Mesma coisa. Número 3, H2O. E número 4, Ki. Você vai fazer as ligações e vai ver se é ligação covalente ou iônica. E aí, como eu sou muito legal com vocês, eu tenho aqui uma dica, uma letra A e uma letra B para você analisar. E aí você faz e marca para mim qual que é a certa. Já volto para descobrir se você conseguiu.
Voltamos, galera! Eu espero que você tenha conseguido resolver essa atividade, porque até agora é tudo que a gente viu. Se você não conseguiu, você vai ter que voltar a assistir as outras aulas para poder entender melhor esse assunto e conseguir levar as próximas atividades adiante. A resposta certa dessa atividade é a letra B. A gente vai entender detalhadamente por que é a letra B. Mas assim, NaCl faz ligação iônica. CO2 faz ligação covalente. H2O também faz ligação covalente. E Ki faz ligação iônica. Vamos analisar isso agora acontecendo na vida real, aqui na tela. H2O é aquilo que a gente conhece como água, que caiu bastante, inclusive, né, com essa tempestade que teve aí, muita água pra gente, tava precisando. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O oxigênio tem na última camada 6 elétrons, que a gente tinha falado. O hidrogênio só tem 1. Então, quando eles compartilham seus elétrons, o oxigênio fica feliz, que ele fica com 8. O hidrogênio fica com 2. Você não disse que tinha que ficar com 8? Sim, eu disse, mas eu também disse que tem 2 caras que são simples. Eles ficam felizes com 2 elétrons, que é o hidrogênio e o hélio. Então, tá tudo certo. A outra molécula que a gente viu que é covalente é a do dióxido de carbono, que é o CO2. Quando você está aí na sua casa, felizão da vida, fazendo vários nadas, só respirando, você está exalando muito dióxido de carbono. E aí, esse gás, ele é composto por 1 carbono e 2 oxigênios. Nós já vimos que o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? Isso, 6. Então, cada um desses 2 aqui tem 6. O carbono tem 4. Nós vimos no exercício anterior que se eu ligar só 1 carbono com 1 oxigênio, eu preciso fazer 2 tipos de ligações covalentes. A simples, que é de compartilhar, e aquela coordenada, que é aquela que eu dou um elétron para quem está precisando. Quando eu coloco mais um oxigênio aqui na molécula, eu não preciso fazer aquela ligação coordenada. Eu consigo realizar a ligação apenas com ligações simples. Na verdade, com ligações duplas. Porque eu vou ligar 2 átomos do carbono a outros 2 átomos do oxigênio. O oxigênio vai ficar com 8, felizão. E a mesma coisa aqui. O outro oxigênio vai ficar felizão. Agora, o carbono vai ter mais 2 de um lado e mais 2 do outro, ficou com 8. Perfeito! Já os outros compostos são compostos iônicos. A gente aprendeu isso já faz umas 2 aulas. Talvez não esteja tão fresco assim na sua memória. Mas volta lá e assiste a aula, porque está maravilhosa. Nós temos o potássio, que tem só 1 elétron na sua camada de valência. Isso quer dizer que ele pertence à família 1, lá da tabela periódica. E nós temos o iodo, que tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ele pertence à família 7 da tabela periódica. Se eu junto os 2, eu formo um iodeto de potássio. E aí, nesse tipo de ligação, não tem como usar junto o elétron, tem como compartilhar. O iodo vai doar, ou melhor, o potássio vai doar um elétron para o iodo. E aí o potássio já vai ter 8 na camada anterior, vai ficar sus, felizão. E o iodo vai ficar com 8 também, vai ficar de boa. O outro composto é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa na nossa casa para fazer o nosso arroz, fazer o nosso alimento. E aí o sódio é da mesma família do potássio, olha que legal. E o cloro é da mesma família do iodo. Por isso que o sódio só tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. Se eu realizar a ligação entre os 2, o sódio vai doar um dos seus elétrons, que é o que está na última camada, para o cloro. E aí o que acontece? Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica estável. E aí acontece uma ligação do tipo iônica, diferente da ligação covalente, que compartilha, usa todo mundo junto os elétrons. Fechado? Aprendido isso? Então vamos seguir com mais uma atividade.
O selênio e o enxofre pertencem à família 6 da tabela periódica. Sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados respectivamente pelas formas. Então, você vai ter ali primeiro o seleneto, depois o sulfeto de hidrogênio. Será que é letra A, HSE, o seleneto, e HS, o sulfeto de hidrogênio? Ou letra B, será que é H2SE, o seleneto, e H2S, o sulfeto de hidrogênio? Pensa, faz a ligação no seu caderno, usa tuas canetinhas lá para pintar os elétrons e ligar eles, e a gente já volta para saber se você conseguiu.
Eu sei que você já tá craque. Você lembrou de sorrir, fez tudo bonitinho, pintou os elétrons no caderno e deu tudo certo. Você descobriu então que a resposta desse exercício é a letra B. E agora a gente vai ver juntos por que a letra B. Se você é a pessoa que não sorriu para fazer o exercício e não chegou nessa resposta, agora aproveita para copiar a fórmula no seu caderno. Eu vou ter aqui o seleneto, que é formado por 2 hidrogênios e 1 selênio. Se o selênio é da família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons ao seu redor na última camada. O hidrogênio a gente já aprendeu que só tem 1. Então, se o hidrogênio compartilhar com o selênio, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar estável. O hidrogênio vai ficar estável com seus 2 elétrons e o selênio vai ficar estável com seus 8 elétrons. A mesma coisa vai acontecer na outra molécula, que é do sulfeto de hidrogênio. Os 2 elementos, tanto o selênio quanto o enxofre, eles são da mesma família. Então, eles vão ter 6 elétrons na última camada. Para eu poder deixar estável essa molécula, é só eu ligar com mais 2 hidrogênios. E aí, cada hidrogênio vai ter 2 e o enxofre vai ter 8. E aí, todo mundo está feliz, todo mundo está realizado, todo mundo está fazendo suas funções vitais nas moléculas dos compostos. Fechado? Se você está com dúvida ainda, volta na aula 34, na aula 33, 32, que é sobre ligações iônicas e ligações covalentes, para você poder entender de verdade esse assunto, porque vai ser muito importante daqui para frente você saber tudo isso. Agora vai ter uma atividade para você fazer com o seu livro didático. Se você não tem seu livro didático, tem aqui no slide a pergunta para você copiar. Olha que legal. Só que agora não vai ter tempo para você copiar, você vai ter que procurar o slide depois para copiar, ou então dar um pause aí no vídeo. Lá no livro de ciências de vocês, do livro Araribá, na página 56, vocês vão achar o exercício número 3. Lá nesse exercício diz o seguinte: considerando os tipos de ligação química, responda. Na letra A, quais são os tipos de ligação química que estão presentes nas substâncias brometo de potássio, que é o KBr, dióxido de nitrogênio, que é o NO2, e sódio metálico, que é só o sódio. Você vai copiar no seu caderno essa pergunta e vai procurar a resposta no livro e também nos conteúdos que a gente já viu. E na letra B, qual é a diferença entre substância molecular e substância iônica? Eu acho que eu já contei para você qual que é a diferença. Então você vai resolver, mas você vai ter o teu livro como base para poder responder. E aí na próxima aula a gente vai corrigir juntos para ver se você conseguiu chegar à resposta certa. Ok? Chegando então agora na hora de relembrar o que a gente viu hoje, nós relembramos que ligações covalentes acontecem quando os átomos compartilham seus elétrons para que todo mundo fique estável na molécula. Nós também vimos que a estabilidade vai acontecer quando eles tiverem 8 elétrons na camada de valência. Os compostos que são formados através das ligações covalentes são chamados de moléculas. E existem compostos moleculares que realizam ligações coordenadas ou dativas, que é aquela ligaçãozinha onde um elétron vai ser doado para o elemento que ainda não está estável. Isso vai acontecer para que todo mundo fique estável na molécula. Tranquilo? E aí eu tenho aqui para vocês mais uma fotinha de uma ligação acontecendo, uma ligação covalente. Eles ali compartilhando seus elétrons de uma forma legalzinha de se ver. Não esqueçam de se alimentar bem, se exercitar, tomem bastante água, mantenham-se com a imunidade alta. Tenham uma rotina de estudos, se dediquem, vocês são capazes de fazer mais do que vocês já estão fazendo. Keep safe, que é se mantenham seguros. E muito obrigada por assistirem mais uma aula. Essa foi a aula 35, a gente se encontra na 36 com mais ligações e eu vejo vocês até mais.